Muito bom, né? Amém? Ó Senhor Jesus. Obrigado, irmão João Marçal. Pode levar lá então isso aqui. Eu quero deixar aqui, sei lá, pode levar. Do jeito que você quiser. Tá bom? Então, irmãos, agora nós chegamos na segunda parte da reunião, que é o momento da palavra. Irmãos, nós temos uma palavra que tem um encargo bem pesado. O título, a mensagem é A Vida Cristã e Seus Sofrimentos. Nós vamos ver isso de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem porque uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus acaba sofrendo tanto. Muitas pessoas não entendem porque alguém que quer fazer, que ama o Senhor e fazer a sua vontade, acaba acontecendo tantas coisas difíceis na vida dessa pessoa. Então nós vamos ver essa questão de acordo com a experiência do apóstolo Pedro. Tá bom, irmãos? Então nós vamos abrir nossa Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vamos ler e depois nós vamos orar, ler o versículo 1. Amém. Tá bom? Em pequenos grupos. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos começar a ler então? Ó Senhor, amém. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, vamos orar, ler o versículo 1 do capítulo 4. Pode fazer individualmente, pode fazer em pequenos grupos, pode fazer sentado, pode fazer em pé. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Amém. Oh, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, obrigado por esse momento de comunhão, obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é o maior presente que o Senhor deu para a humanidade. Se não tivéssemos a Tua Palavra, jamais poderíamos ser conhecido alguém tão maravilhoso, tão precioso como o Senhor. Obrigado por tal presente, Senhor. Obrigado pela Bíblia. Obrigado pela Palavra de Deus. Senhor, abra a Bíblia para nós, especialmente em relação à porção que nós vamos falar nesta manhã. Que cada irmão, cada irmã realmente atente para o falar de Deus, para a Tua Palavra e receba ajuda, seja edificado. Por causa da Palavra podemos ser edificados, a igreja é edificada. Amém? Aleluia. Amém. Bom, vamos começar então, irmãos, vendo o capítulo 3, uma porção que antecede essa questão dos sofrimentos, a partir do versículo 18. Eu vou ler, tá bom? 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa porção, irmãos, dos versículos 18 até o versículo 22, fala a respeito da morte e da ressurreição do Senhor. Então, o versículo 18 fala que Cristo morreu
uma única vez, bastou uma única vez. Ele morreu como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu para carregar os nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar vida eterna. Para que a gente ganhe essa vida de ressurreição, que é uma vida indestrutível, irmãos. É uma vida que vence a morte. É uma vida que nos capacita a servir a Deus, a viver por meio dele no nosso dia a dia, a ter um andar digno do seu chamamento. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ele morreu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para os seus. Os seus veio para o que era seu, vírgula, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dada a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Agora, irmãos, de criaturas de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, no versículo 18, ele morreu, mas ele foi vivificado em espírito no final do versículo 18. E no versículo 19 fala, no qual, quer dizer, nessa esfera espiritual, em espírito, no qual em espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ó Senhor Jesus, vamos ver um pouco sobre isso. O Senhor, naqueles 3 dias que ele esteve na morte, em determinado momento, na sequência da sua morte de cruz, ele ainda não havia ressuscitado. Durante aqueles 3 dias, ele esteve num lugar que Pedro chama de prisão. E nesse lugar, Pedro nos diz que ele pregou. Ele pregou a palavra, mas não a palavra do Evangelho. Ele pregou, mas não as boas novas do Evangelho. Ele pregou ou proclamou a sua vitória na cruz. Quando o Senhor ele foi nesse lugar, ele foi para proclamar que ele havia vencido. Nós vamos ver então o que vem a ser essa prisão. E vamos saber também quem são esses que estão encarcerados, que estão presos ali, que fala espíritos em prisão. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Fala assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Opa, a prisão então é o inferno. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O que é essa prisão? Aqui a tradução para a palavra inferno é tártaro. É um abismo muito profundo. E nesse lugar, aqui diz que ele não poupou anjos. Então, anjos, que são espíritos, foram colocados nesse lugar, em prisão, reservando-os nessa condição para juízo. Vamos abrir nossa Bíblia agora, continuar. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o 13 antes. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Essa palavra é direcionada para Jesus. Não foi dita a anjos. Mas a continuação nesse contexto continua falando dos anjos. Versículo 14. Não são eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores?
enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Bom, então agora nós sabemos que esses espíritos que estão no Tártaro, aprisionados, são anjos, porque esses anjos são espíritos, amém? Vamos dar uma olhada agora em Judas, versículo 6, Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, na prisão, para juízo do grande dia. Então aqui nós sabemos que o motivo deles serem presos, serem colocados em abismos profundos, lugares escuros, em lugares cheios de trevas, o motivo, irmãos, foi porque eles deixaram o seu estado original. Qual que é o estado original deles? De anjos. E o que mais que eles fizeram? Eles abandonaram o seu próprio domicílio. Onde é o domicílio deles? Os ares, os céus. Então, o que significa isso? Eles desceram para a terra. Agora vamos voltar aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver agora em que momento aconteceu esse fato. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça ou arauto da justiça, mensageiro de justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então aqui nós vamos saber que houve uma motivação da parte de Deus para que houvesse o dilúvio. Então nós vamos ver agora lá em Gênesis capítulo 6. Vamos ver o que aconteceu. Vamos conhecer o fato. Amém? Vamos conhecer o fato. Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Então houve uma multiplicação, a população crescia. Multiplicando os homens. Irmãos, é importante você prestar atenção em cada palavra, porque a Bíblia é muito econômica nas palavras. Você não vai ter uma grande história com muitas explicações. Você vai ter uma história muito resumida. E vai ter de entender com essas poucas palavras que nós temos. Como se foram multiplicando os homens da terra. Eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens... Olha, tem um problema aqui. Vendo os filhos de Deus, por que não seria assim o correto? Vendo os filhos dos homens, que as filhas dos homens. Mas aqui fala, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então agora a gente começa a ver por que é que aqueles espíritos que são os anjos, eles deixaram o seu estado original, eles deixaram o seu domicílio no céu e vieram para a terra. Por quê? Porque esses espíritos aqui são filhos de Deus. São esses filhos de Deus que vieram para estabelecerem uma união, um casamento anormal. Porque Jesus mesmo, ele fala, me parece que em Mateus capítulo 22, que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Mas aqui aconteceu algo anormal. Os anjos deixaram o seu domicílio, e aqui nomeados como filhos de Deus, eles tomaram, a palavra hebraica aqui para tomaram é casaram, se uniram com mulheres bonitas, tá certo? Pelo menos de acordo com a preferência deles, certo? O que esses espíritos malignos fizeram? Entraram nos homens. E aí esses homens que portavam dentro de si esses espíritos malignos coabitaram com essas mulheres.
E isso teve um resultado desastroso. Vamos abrir aqui em Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, atenção, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, quem que veio? Veio também Satanás entre eles. Então aqui nós temos uma assembleia, um conselho deliberativo. Deus, ele reuniu os seus anjos, que aqui são chamados de filhos de Deus. Não que eles nasceram de Deus, não que eles foram gerados de Deus, mas que Deus é a origem deles. Por isso que eles são chamados de filhos de Deus. Deus é a origem deles, Deus os criou. E por isso aqui tem essa expressão filhos de Deus. Eles vieram apresentar-se perante o Senhor, e dentre eles veio Satanás, que é da classe angélica. É um arcanjo. Certo, irmãos? Até aí tudo bem? Tudo bem até aí, irmãos? Capítulo 2, versículo 1. Essa aqui foi a primeira assembleia. Agora, a segunda assembleia, 2:1. Porque aconteceram fatos aqui, não dá para compartilhar. A respeito de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Novamente ele veio. Vamos abrir agora em Jó, capítulo 38. Amém, Celso? Tá bom aí? Tá bom, amém. Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas aqui, as estrelas da alva, se referem aos anjos. Então você vai poder constatar isso depois. Se você quiser prova, não tenho como colocar fundamento aqui, mas você vai lá em Apocalipse 12, você vai ver que anjos são também considerados como chamados de estrelas, tá bom? De qualquer maneira, você tem de ver aqui que esses anjos vieram e coabitaram com essas mulheres. Então, nós temos o versículo 3, irmãos. Quando eu cheguei nesse versículo 3, irmãos, esse versículo é uma coisa que é muito séria, muito solene, porque Deus criou o homem para o seu propósito. Deus, ele não criou o homem para pecar, para fazer o mal, para sofrer queda sobre queda. Primeiro a queda de Adão, primeira grande queda. Segunda grande queda, o homicídio, o assassinato de Abel. Caim matou Abel. E de Caim veio uma descendência maligna. Mas Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, que significa substituto. E a Sete nasceu um outro filho chamado Enos. E a Bíblia fala que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Adão invocou o nome do Senhor. O primeiro homem, Eva, invocou o nome do Senhor. Mas além dessa geração de Sete, tinha a geração de Caim. E essa geração de Caim, com o tempo, começou a espalhar o mal, porque começou a edificar cidades. Os filhos de Caim estabeleceram uma nova cultura. Isso foi se desenvolvendo, e aqui nós temos a terceira grande queda. Quando já a humanidade toda misturada, corrompida na terra, teve esse problema gravíssimo que foi de casar-se ser humano com anjo. E aí, então, irmãos, as coisas que já eram muito precárias na sociedade daquela época se tornaram muito piores. Então Deus viu isso, irmãos. Deus viu essa situação. E no versículo 3 fala, é a primeira manifestação de Deus aqui, com relação a esse caso. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Irmão, o Espírito do Senhor, ele age em você. O Espírito de Deus que está dentro de você, ele tem liberdade
para agir e atuar na tua vida. Veja, irmãos, nesse momento, o Senhor falou: meu espírito não agirá para sempre, não. Lá do alto do trono dele, no terceiro céu, esse problema chegou até lá. Deus constatou que o homem havia se tornado carnal. Então, irmãos, o homem que vivia 900, igual Metusalém, 969 anos, me parece, 800 anos, puxa, é muito tempo, né, irmãos? Então, primeira decisão de Deus: os seus dias serão 120 anos. Primeira decisão de Deus. O homem, Deus limitou, ninguém vai passar dos 120 anos mais. Versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes, aqui a palavra gigantes é Néfilins, que significa no hebraico os caídos, porque o resultado dessa união, anjo, espírito maligno com o homem, foram esses Néfilins, os caídos. Ora, naquele tempo havia gigantes, os caídos, mas também pessoas de grande porte, grande estatura, pessoas poderosas, valentes, pessoas que dominavam a sociedade, porque tinha uma outra estrutura, irmãos, uma outra estrutura. Havia gigantes na terra, e também depois, quer dizer, depois do dilúvio, mesmo depois do dilúvio, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então nós temos ainda a sequência disso após o dilúvio, as quais lhes deram filhos que foram valentes, varões de renome na antiguidade, pessoas de grande porte, irmãos, pessoas de estatura e de força extraordinária, e que dominavam sobre aqueles que eram nascidos de relacionamento de homem e de mulher normal. Tá certo? Segunda intervenção de Deus agora aqui, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Você sabe, irmãos, eu fui ver o significado dessa palavra, pesou o coração. Pesou o coração de Deus, irmãos, por causa disso. Pesou significa dor. É uma tristeza profunda. Não é uma dor física, que você toma um analgésico, ou que você toma uma injeção para aliviar a sua dor. Pesou no coração de Deus. É algo doloroso para o Senhor que criou o homem, a sua imagem e semelhança, ver que tudo estava indo por água abaixo. Ó Senhor Jesus, numa tristeza que fez com que o Senhor sentisse a dor da alma, que a dor mais difícil que uma pessoa pode suportar é quando, que supera até a dor física muitas vezes, que as pessoas chegam até a se suicidar, caem em depressão profunda. Irmãos, e isso lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Você consegue perceber o sentimento aqui? O homem que eu criei a minha imagem, criei minha semelhança com o propósito de que ele pudesse se multiplicar, encher a terra, dominar sobre todos os animais, dominar sobre os répteis que rastejam pela terra. De repente, o homem que eu criei está totalmente subjugado pelo inimigo de Deus, pelo diabo. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem. Ele não falou só o homem que criei. O homem e o animal, as aves, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Novamente ele fala: porque me arrependo de os haver feito, de os haver criado. Então ele fala que ia
destruir agora nessa outra intervenção de Deus. Eu vou destruir. Mas o versículo 8 aí, parece que o Senhor, ele viu que ele não poderia fazer isso, porque havia uma pessoa. Por causa dessa pessoa, você está aqui. Por causa dessa pessoa, nós estamos aqui. Por causa de Noé. Por causa do tipo de vida que ele tinha. O tipo de viver que ele tinha. O tipo de pessoa que ele foi entre os seus contemporâneos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Toda aquela geração maligna. Noé era um homem justo, era um homem correto. Ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Vamos ver juntos a parte final? Noé andava com Deus. Você sabe, irmãos, que Noé, o bisavô de Noé foi Enoque. Bisavô. Por que eu estou falando isso? Porque Enoque foi o primeiro homem que andou com Deus. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi trasladado. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que anda pela fé. Ele anda pela fé porque quando Deus fala, causa uma impressão profunda dentro dele, de continuar seguindo esse falar, de continuar ouvindo essa palavra. Irmão, Deus tem falado no seu coração? Amém. Irmãos, Deus tem produzido fé em você? Amém. Você tem andado com Deus? Uma pessoa que anda com Deus, anda por meio da revelação de Deus. O andar dessa pessoa é o resultado da comunhão que essa pessoa tinha diretamente com Deus em meio a uma geração totalmente corrupta. Os contemporâneos de Noé eram completamente corruptos, e entre essas pessoas corruptas havia ali os caídos, os Néfilins, toda maldade. Aqui fala que era mal, continuamente mal, o desígnio do coração da humanidade. Tudo indo contra Noé, tudo indo contra Noé, tudo indo contra Noé. Mas Noé resolveu andar com Deus, contra aquela tendência. Se você acha que a tendência deste mundo está afetando a tua vida, você consegue imaginar a tendência daquele mundo, daquele tempo, onde todos eram corrompidos, e não era um único homem que achou graça diante do Senhor. Isso não toca você? Irmãos, nossa vida precisa mudar, irmãos. Nós não podemos ficar dando justificativas, ficar nos justificando do nosso erro, justificando das nossas decisões, das nossas ações, das nossas falhas, porque é assim, porque é assado. O mundo é assim. Irmãos, olha a situação de Noé. E aí no versículo 10 fala, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Veja, irmãos, a situação está piorando. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Nova manifestação de Deus. Viu Deus, versículo 11 fala, à vista de Deus. Deus está vendo, Deus vendo as coisas e se manifestando. Versículo 12, viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus se manifestou novamente. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com
a terra. Faze uma arca de tábuas e cipreste. Quer dizer, eu vou destruir tudo, mas você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Ele foi edificar a arca, irmãos. Você sabe quanto tempo durou para ele construir a arca? 100 anos. 100 anos. Você sabe o que Noé fazia enquanto edificava a arca nesses 100 anos? Sobre terra firme. Ele edificou uma arca, uma grande embarcação sobre terra firme, longe de águas navegáveis. Sabe o que ele fazia? As pessoas, vendo o que ele estava fazendo, sabe o que ele fazia? A Bíblia fala que ele era um pregador da justiça. Ele era um arauto da justiça, como a gente viu ali no capítulo 2, versículo 5 de 2 Pedro. Ele era um arauto da justiça. Por quê? Porque ele andava com Deus. Ele pregava a justiça de Deus. A justiça que expunha a condição daquelas pessoas. E Jesus, ele resume a condição daquelas pessoas. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24. Palavra de Jesus, como estava a sociedade daquela época. E Jesus fala que a sociedade vai chegar nesse ponto antes dele voltar. Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, veio o dilúvio que foi profetizado que viria. Quando Metusalém morreu, ocorreu o dilúvio. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que estava acontecendo naquela época? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Era isso que as pessoas faziam. Viviam para comer, viviam para beber, viviam para casar e dar-se em casamento. Dar-se em casamento é porque naquela época as tradições igual, por exemplo, Rebeca, né? O Eliezer, né? O servo mais velho de Abraão, né? Ele foi buscar a mulher para Isaac, não é? Na família. Só que ele pediu, ali tinha o Betuel, me parece que era o pai da Rebeca, e o irmão mais velho, como que chamava o irmão mais velho mesmo? É o Labão. Ele teve que pedir. Isso é dar-se em casamento. É quando a família dava uma filha para se casar com outra pessoa. É a tradição. As pessoas naquela época viviam por isso e para isso. E se excediam nessa questão. Comer, beber. Sexta-feira, tem até convite para sair na sexta-feira. Happy hour. Não é assim que eles falam? Vamos sair. Vamos para o mundo. Vamos trabalhar. Vamos ganhar dinheiro. Vamos comer, vamos beber, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos comer, vamos beber. Até quando você vai viver dessa maneira? E o Senhor vai voltar e vai te pegar como? Como o Senhor vai te pegar? Não vai te pegar, você não vai ser pego. Confie no Senhor, irmão. Confie no Senhor, irmã. As pessoas estavam totalmente corrompidas, era mal todo o desígnio do coração, havia violência, era o caos. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam casamento. Não estavam nem aí com o arauto da justiça. O arauto da justiça falou por 100 anos a palavra da justiça para eles. Por 100 anos, quem foi salvo? Ninguém. Porque dentro da arca só entrou Noé e a sua família. As pessoas estão entorpecidas, drogadas, alcoolizadas, embriagadas, só quer ganhar dinheiro, só quer trabalhar, tem que trabalhar, não tem tempo para reunião. Irmão, a situação do dilúvio vai preceder a mesma situação, a segunda vinda de Cristo, irmãos. É a mesma situação. E você não vai acordar.
Eu falo assim, irmãos, porque eu fico indignado, irmãos, de ver que a gente fica negociando com o Senhor. Senhor, eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Irmãos, pare de falar assim para o Senhor. Não fale isso para o Senhor. Pare de falar isso para o Senhor. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais Ele fará. Se entregue para o Senhor. Viva a vida da igreja. Ouça esta palavra da justiça. Nessa manhã. Esta palavra que eu estou falando para vocês. É a palavra do Senhor, não é minha. É palavra de justiça. Essa é a justiça de Deus. Isso é o que é correto. Isso é o que deve ser feito. Justiça é fazer o que Deus determinou. Versículo 39. E aí o que aconteceu? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, isso eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Essa é a primeira parte da mensagem. Agora vamos seguir aqui no capítulo 3. Rápido, né? Para poder entrar já no título da mensagem. Bom, versículo 20. Os quais, espíritos em prisão, os quais, noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé. Por que a longanimidade de Deus? Porque Deus ainda esperou 100 anos. E Noé, como arauto da justiça, ainda pregando a justiça para as pessoas. É a longanimidade de Deus enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. Foram salvos para uma nova esfera, uma nova terra, um novo ambiente. Foram salvos da destruição, do juízo de Deus, do juízo condenatório de Deus. Sobreviveram, aleluia, e tiveram um novo começo. Versículo 21. O qual, veja agora, irmãos, prefigurando é a melhor palavra, mas figurando o batismo, quer dizer, o dilúvio figurando ou prefigurando o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. O que Pedro quer dizer aqui? Que o batismo em si não nos salva. Não há salvação batismal, porque existem religiões que falam que a pessoa foi batizada, está salva. Batizou na água, está salvo. Não. O batismo é algo simbólico. É igual a mesa do Senhor aqui. Se você participar da mesa do Senhor sem a realidade da mesa do Senhor, aquilo se tornou um ritual vazio, inútil, apenas um ritual. Mas o Espírito de Deus em nós traz essa realidade da morte e da ressurreição do Senhor. Porque qual que é a realidade do batismo? É morte e ressurreição. Amém, irmãos? O batismo é um símbolo. O batismo em si não salva, não remove o nosso pecado. O que removeu o nosso pecado foi a nossa confissão dos nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos arrependemos, tivemos uma mudança de mente, então, irmãos, aí sim, os nossos pecados serão perdoados. Mas o batismo é um testemunho público de que nós cremos no Senhor, de que nós tivemos um novo começo, de que Ele morreu e de que Ele ressuscitou. Seguindo agora. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma consciência, de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que é o batismo? O batismo, irmãos, segundo a ótica de Pedro, o batismo é uma busca por ter uma consciência boa diante do Senhor. Por quê? É a consciência que dá para você e para todos aqueles que viram aquele batismo, que os seus pecados, se você matou, se você roubou, se você cometeu atos terríveis na sua juventude, quando não cria no Senhor, quando era um incrédulo, tudo aquilo foi sepultado naquela água do batismo. Foi enterrado na água do batismo, tá certo? Então o batismo dá uma boa consciência para você diante de Deus e diante das pessoas. Eu creio no Senhor, eu sou um novo homem. Tá certo? E essa palavra indagação é pergunta, quer dizer, Deus respondeu a essa pergunta, essa busca.
Tá certo? Deus respondeu, disse sim, amém. A sua consciência é uma boa consciência para comigo. Amém? Indagação de uma boa consciência. E é por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Para ter realidade. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos a vida dele dentro de nós. Ele não teria morrido por nós, não teria ressuscitado, não teria realidade o batismo. Mas ele morreu, ressuscitou, o Espírito está em nós, aplicando as experiências de Cristo no nosso viver. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, não é um ritual vazio o batismo. Não é algo inútil. Versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, irmãos, o Senhor venceu. Amém? Ele foi lá no Tártaro. Ele foi lá proclamar a sua vitória. Mas ele também ascendeu e ocupou o lugar mais nobre do universo. No terceiro céu, à direita de Deus, ele está assentado. Há um homem na glória. Jesus está na glória. Ele venceu. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Agora sim, capítulo 4. Agora, para você entender, eu vou ler aqui rapidamente, para não tentar explicar, eu anotei aqui o pano de fundo com relação a Pedro falar sobre o sofrimento. Um pano de fundo, tá? Por que ele fala sobre sofrimento? Então, por favor, prestem atenção, tá? Grande parte da cidade de Roma foi incendiada, supostamente por César Nero. Para afastar suspeitas, Nero espalhou o boato de que o incêndio teria sido causado pelos cristãos, associados aos judeus, já que, para os romanos, os cristãos pertenciam a uma seita judaica. Então desencadeou-se uma terrível perseguição, alcançando os irmãos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram cidades que estavam debaixo do Império Romano. Pedro chamou os irmãos desses lugares de forasteiros, de peregrinos. Esses cristãos eram gentios na sua maioria. Por quê? Porque no capítulo 4, no versículo 3 aqui, dessa porção, fala assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Então, a maioria dos irmãos que Pedro se dirige, através dessa epístola, falando de sofrimento, são gentios. Gentios que foram evangelizados pelo ministério de Paulo. Porque Paulo esteve nesses lugares, Paulo esteve na Galácia, Paulo passou por essas regiões. E nós devemos saber que nessa ocasião em que Pedro escreveu essa carta, ele estava com Silas, que acompanhou Paulo na sua segunda viagem ministerial. Amém, irmãos? Então Silas estava com Pedro. E além de Silas, estava com Pedro João Marcos, que acompanhou Paulo na primeira parte da sua primeira viagem ministerial. Tá bom, irmãos? Então aqui fala, e quando ele escreveu essa epístola, irmãos, foi por volta do ano 64, 65, Roma já tinha sido incendiada. Tacou fogo. Tinha 14 bairros em Roma. Supostamente César tacou fogo na cidade. Jogou a culpa nos cristãos. Em todo o império começaram a perseguir os cristãos. Pedro escreve essa carta para consolar, para confortar, para ajudar os irmãos, para que eles não vão para o mundão, não vai para o mundão, por causa do sofrimento, tá certo? Fique firme aí, tá certo? Então, foi escrita essa epístola por volta do ano 64, 65 depois de Cristo, após o incêndio. Amém, irmãos? Agora vamos ler os versículos e vamos encerrar a mensagem. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós, versículo 1, capítulo 4, do mesmo sentimento, ou do mesmo pensamento, que no grego é mente. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Qual que é a preocupação de Pedro? Vocês sofrem porque vocês precisam deixar o pecado. Vocês estão sofrendo porque Deus quer limpar o teu coração. Deus quer purificar o teu coração.
Ele quer ganhar você para que você possa viver exclusivamente para Ele. Só que para você perceber, para você entender isso, você tem que se armar com a mente de Cristo. Você precisa saber que quando Cristo esteve na terra, tudo o que Ele fez foi de acordo com a vontade do Pai. Tudo o que Cristo fez na terra, todo o sofrimento que Ele fez, tudo o que Ele passou, Ele não pecou, não errou. Mas Ele sofreu muito e acabou sendo crucificado. Foi por causa da vontade de Deus, o Pai. Então você precisa se armar com a mesma mente de Cristo, sabendo que o que você está passando é para você fazer a vontade de Deus, edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Você precisa assimilar isso, porque hoje é um conceito no mundo religioso, de que aquele que serve a Deus, oferta, vai no culto, vai no, não sei como chama, na reunião, entendeu? Ele vai todo domingo lá, não falta um domingo. Eu não sofro, por quê? Eu vou no culto, eu vou na reunião, eu vou não sei aonde, eu amo a Deus e quero fazer a vontade dEle, por isso eu não sofro. Não, irmãos, isso é um conceito religioso. Tem sofrimento, nós temos porção de sofrimento. Tem porção de sofrimento para cada um de nós. Para cada um de nós tem porção de sofrimento. Então você precisa ter essa mente para não murmurar. Você tem que ter essa mente para não blasfemar. Você tem essa mente tem que ter essa mente para não se afastar do Senhor. Para não desanimar. Amém, irmãos? Você tem que ter, Pedro fala, você tem que ter a mente de Cristo, você tem que ter armado. Por que ele usa a palavra armai-vos? Porque a mente de Cristo, não a sua mente. A mente de Cristo é uma arma. Para que você possa viver na batalha diária do reino de Deus na terra. Se você quer vencer a batalha diária, você precisa estar armado com a mente de Cristo. Porque a sua mente não vai aceitar quando o problema chegar. Sua mente você não vai fazer a leitura, a sua mente não faz a leitura correta. Não vai entender, não vai compreender. Por que comigo? Por que não com fulano? Por que esse marido? Por que essa esposa? Por que esse trabalho? Por que perdi o emprego? Perdi o emprego? Perdi o emprego, sabe por quê? É a crise financeira. Não. O país, todos os países do mundo, tudo está debaixo da soberania do Senhor. Tudo. Você perdeu o emprego porque o Senhor permitiu. Você casou com essa mulher, que é a sua esposa amada, porque o Senhor permitiu. Você casou com esse homem, que é seu esposo amado. Soberania do Senhor. O Senhor permitiu. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, tudo o Senhor permitiu. Amém? O seu patrão, o carro que para na frente no semáforo, e abre o semáforo lá, o cara está lá, e você lá. E aqui em Piracicaba, para quem não sabe, nos acompanha, você tem uma coisa que Piracicabano não gosta de sofrer buzinada. O piracicabano detesta buzina. A gente não pode buzinar aqui. Aqui não pode buzinar. Agora, na sua cidade, então, esse exemplo não serve para você, na sua cidade. Mas você que é piracicabano tem que ficar parado e esperar ele mandar a mensagem dele. Pelo WhatsApp. Até o carro que o Senhor colocou ali na frente é a soberania do Senhor. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, quanto tempo você vai viver? Quanto tempo você vai viver? Quando é que vai chegar a sua hora de ter com o Senhor? Será que é alguns minutos, algumas horas? Será que é um dia, 2 dias, alguns meses? Você sabe? Então, irmão, precisamos tomar cuidado. Temor e tremor diante do Senhor. Para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Mente renovada. Mente no Espírito é vida e paz. Mente na carne é inimizade contra Deus. É a sua mente sem o Espírito. Versículo 3.
Porque basta o tempo passado, é isso que ele está falando aqui. Você tem um tempo, olha só, o marco é agora, a marcação está aqui. Você tem o tempo para frente. O tempo para frente, o que é que ele fala aqui? No versículo 2. Para que no tempo que vos resta, tempo para frente. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido, tempo para trás. Você está aqui. O que aconteceu para trás, quando você não era cristão, quando você era incrédulo, quando você não era um crente? Aleluia. O que acontecia? Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Qual que é a vontade dos gentios? Tendo andado em dissoluções, que é a libertinagem da carne, fornicação, concupiscências, que, sabe o que é concupiscência? É aquele desejo da carne intenso de pecar. É um desejo que você tem de pecar, que fica incontrolável, está na sua carne. Borracheiras, embriaguez. Bebedice é disputar com o outro. Quem bebe mais, quem ganha? Quem ganha, olha só, irmão. Pedro colocou isso aqui. E em detestáveis ou ilícitas idolatrias. Por quê? Porque esse era o contexto do Império Romano daquela época. Detestáveis idolatrias ou ilícitas idolatrias. Quer dizer, as pessoas eram pagãs e o ídolo, cultuavam ídolos e viviam de uma maneira incontrolável. Quer dizer, ilícitas, detestáveis aqui é sem lei. É idolatria sem lei, faz o que quer. Por isso difamando-vos estranham, que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Quer dizer, se você é um irmão, procura ser fiel, busca o Senhor, você vai repelir todo convite. Jovem, por favor, não aceite convite para sair para o mundo. Não faça isso. Irmão, irmã, não, eu já rejeitei tantas vezes, já falou 3 vezes, me convidou. Agora eu vou porque convidou de novo. Não faça, nunca vá. Não vai nem na quarta, nem na quinta, não vai nem na sexta. Deixa ele difamar você. Aqui fala difamação. Não se importa se ele for te difamar. É um crente. Piracicabana, crente. Tá certo, irmãos? Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Então aqui, ó. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E a mensagem acaba aqui. Amém? Irmão Alexandre A. Bueno de Camargo. Compartilhar? Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Irmãos, se vocês não sentiram-se nocauteados hoje, eu estou quebradíssimo. Estou mais arrebentado do que o joelho do Alexandre. Não atingiu só fisicamente, atingiu o coração. Irmãos, às vezes nós ficamos pensando, né, nas coisas que a gente falou de história, né, história de Cristo, a gente falou na história de Noé, a gente vê umas histórias muito bonitas aí, né? Mas e a nossa história, né? De que jeito nós estamos escrevendo ela? Esse nocaute aqui, às vezes, é para que a gente possa regenerar, a gente possa mudar, a gente possa sair dessa situação. E eu vejo que quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais nocauteado eu seja, eu vejo que as coisas parecem que elas mudam devagar. Eu preciso incentivar mais, eu preciso querer mais o Senhor. Eu fico procurando coisas que para mim não tem nada que possa mudar a minha vida.
Senhor, essa oportunidade de vir aqui ouvir essa palavra maravilhosa, de sair daqui quebrado, o coração resgatado de novo. E às vezes eu ouvi uma mensagem que o Miguel, o Davi Má compartilhou ontem, e ele fala a mesa, né? Sentar-se à mesa. E ainda também eu fiquei pensando, né? O que é sentar-se à mesa? Sentar-se à mesa é você doar um tempo da sua vida com os seus filhos, com a sua família. Quantas vezes eu faço isso? Eu fiquei pensando ontem e falei assim, meu Senhor, eu não sento com a minha família, eu não converso com meus filhos. Eu estou fazendo o mínimo. Aí quando o Senhor vem, o Alexandre compartilhou em casa na quinta-feira do livro de Romanos, eu perguntei para ele, Alexandre, isso foi escrito mesmo há 65 anos? Era. Falei, é o dia de hoje, é a realidade. O que o Remilton compartilhou hoje é a realidade de vida hoje. Irmãos, a nossa vida hoje, há corrupção hoje aqui, há muita corrupção. Nós vivemos num mundo que joga nós no lixo. E a gente não enxerga, a gente não consegue ver, a gente não se manifesta. A gente ama os irmãos, a gente vê aqui a vinda de todos, aqueles que compartilham, aqueles que brigam. Mas eu fico pensando, né? Hoje o nocaute do Remilton que falou assim, mas por que você vive essa vida ainda? São palavras que às vezes nas reuniões aqui elas se manifestam, né? Eu vi aqui falar, o Senhor, Ele passeia na eternidade, né? Que não é uma palavra maravilhosa, mas o Remilton falou assim, nós precisamos entender a lógica, a palavra, aquilo que a Bíblia diz, ela é econômica e é verdade. Senhor, me dê essa oportunidade de poder mudar esse coração, quero abrir meu coração. Senhor Jesus, os irmãos me ajudem. Eu preciso de vocês, preciso do Senhor. Amém. Eu preciso fazer uma história nova. Sim. Há 3 anos atrás, rápido, o Remilton falou aqui, ele falou assim, quando você for à frente, a gente não deixa de fazer você rever sua história, né? De você poder compartilhar aquilo que você passou, e é verdade. Nós temos uma história assim que é de tropeço. É de tropeço. Irmãos, obrigado por essa oportunidade. Amém. Eu quero abrir meu coração. Amém. Eu quero mudar de vida. Amém. Eu quero transformar de novo a minha família. Amém? Amém? Muito obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos tratando, o Senhor vai nos tratar. E depende da nossa disposição, né? Os irmãos têm compartilhado conosco, principalmente aos sábados, né? Nós estamos vendo aquele livro Sentido da Vida. E nessas mensagens que nós temos visto, o Senhor está tratando conosco, com a nossa pessoa diretamente, né? E a mensagem de ontem falou sobre a questão dos pecados, o Senhor nos perdoar. Então, pelo lado do Senhor, nós vemos que o Senhor tem feito tudo para nos resgatar. Mas, por outro lado, irmãos, nós temos a nossa parte, nós precisamos permitir. E os versículos que foram lidos aqui hoje, eu toquei muito, assim, em Gênesis 6, 8, né, fala, porém Noé achou graça diante do Senhor. A pergunta é, eu achei graça diante do Senhor? Nós vimos que uma geração toda, 100 anos de pregação, somente a família de Noé. Isso é impactante até para os nossos conceitos. Porque é 100 anos, irmãos, não é uma reunião. É 100 anos. 100 anos falando, o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. O dilúvio vai vir, o dilúvio vai vir.
Aí o versículo 9 fala assim: eis a história de Noé. Irmãos, isso precisa me constranger. Qual tem sido a minha história diante do Senhor? Qual tem sido a minha história diante do mundo? Eu sou confundido com as outras pessoas? Irmãos, essa mensagem é para nós acordarmos. Amém. Nós não estamos aqui brincando. Eu estou falando isso para mim, irmãos. O Milton falou que ele está nocauteado. Se essa mensagem não nocautear cada um de nós, irmãos, a coisa está séria. O Senhor, e se não tivesse o Noé naquela geração, ninguém, não salvaria ninguém. E hoje, diante dessa sociedade, o irmão expôs para nós aqui a questão dos filhos de Deus se misturarem com as filhas dos homens. O que está acontecendo aí fora hoje, irmãos? Hoje tudo pode. Ideologias. Isso é para se tornar comum para nós? Claro que não. Nós estamos vendo. A palavra do Senhor está mostrando para nós. Então, o Senhor Jesus. E aí, o término do versículo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que nos faz ser justo, irmãos, não é o nosso bom comportamento. Por isso que eu citei a questão das mensagens de sábado. Porque bom comportamento é religião. Religião não salva ninguém. Bom comportamento não leva para lugar nenhum. Então o Senhor está nos tratando, né? E aqui fala, né? O que nos torna íntegro, justo, é andar com Deus. Amém. Aleluia! Irmãos, eu quero andar com Deus. Amém. Eu quero tratar todo o meu velho homem, meu ser. E o Senhor está permitindo isso a cada um de nós. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Eu não quero estar distraído. Eu quero estar apercebido. Amém? Amém, irmãos. Eu também quero andar com Deus. Mas nessa manhã eu fiquei sem palavras. Eu fui totalmente quebrada. Eu chorei a mensagem toda. Não sei nem se eu vou conseguir transmitir aqui o que eu quero. Mas eu grifei alguns trechos aqui. Eu quero me armar com a mente de Cristo. Eu quero aprender a fazer isso, né? E aí eu grifei todo esse pedaço que o irmão falou assim: você sofre para purificar o seu coração. A gente sabe disso, né? Quantas coisas acontecem para purificar o nosso coração. Mas é muito difícil, né? Aí ele continua: para você viver exclusivamente para Ele. Mas você precisa se armar com a mente de Cristo e fazer a vontade de Deus. A vontade de Cristo tem porção de sofrimento para cada um de nós, para não murmurarmos, não blasfemarmos, não desanimarmos. A mente de Cristo é uma arma. Se você quer vencer a batalha diária, que você... Perdão, irmão, não estou nem enxergando aqui. Você tem que estar com a mente de Cristo para não questionar o Senhor. Eu questiono muito o Senhor, né? O Senhor sabe disso. Essa manhã eu vim questionando eles. O Senhor permitiu tudo que passamos. É soberania do Senhor, é amor do Senhor por nós. Ao mesmo tempo que eu fui quebrada, eu me senti muito amada pelo Senhor. Por poder estar aqui nessa reunião, ouvindo tudo isso que o Senhor falou. Que foi uma mensagem que não foi transmitida, né? Não sei se foi gravada para ouvirmos depois. Mas eu me senti muito amada pelo Senhor essa manhã, irmãos. Eu costumo falar que eu gosto de viver cada dia como se fosse o último, né? Aproveitar ao máximo o que eu posso naquele dia. Eu tenho vivido isso com o Senhor também, mas o Senhor me mostrou nessa manhã que eu tenho que viver como se fosse o último dia para o Senhor, porque realmente a gente não sabe se a gente vai estar daqui a pouco vivo, né? Se o Senhor vai voltar para nós. Eu também quero andar com o Senhor, irmãos. Amém. Amém, aleluia. Aqui no versículo 4, o Hamilton leu, né? Por isso, difamando-vos. A gente estava vendo uma mensagem no grupo familiar e estava falando sobre a dificuldade de um cristão viver nesse mundo, né? Parece que é difícil o cristão
viver nesse mundo, ser aceito. Isso é por causa que nós não somos deste mundo. Por isso o mundo nos odeia. Por isso é difícil nós vivermos nesse mundo. Então eles nos difamam. Ó Senhor Jesus. E outro ponto aqui, já no hino, eu estava sendo tocado, né? Fala, nasceu outrora numa manjedoura, homem de lágrimas, de angústia e dor. E daí na mensagem veio esse tema, né? A vida cristã e seus sofrimentos. Pelo que nós sofremos, irmãos? Qual é a nossa angústia? Quais são as nossas dores? Será que é pelas coisas do Senhor? Ou é pelas nossas coisas, né? Ou é pelo que nós sofremos das pessoas? Pelo que nós sofremos? Senhor Jesus, aqui nós vemos que o Senhor sofreu no nosso lugar. Ele sofreu por nossa causa. Qual é o sofrimento que nos cabe hoje? O que a gente tem? Será que é tão difícil assim o sofrimento que nos cabe dessa vida cristã? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Somente o Senhor mesmo, né? Para nos encaminhar, para nós darmos, né, nossa vida para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E por último, Hebreus 11, 7, né? Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ó Senhor Jesus, herdeiro da justiça que vem da fé. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é dessa fé que nós precisamos para viver nesse mundo, né? Ó Senhor Jesus, como nós precisamos, ó, olhar para Ti, Senhor, nos dá essa visão. Ó Senhor Jesus, que nesse mundo não tem nada, amém, não é para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, esse mundo não é para nós. Noé ficou 100 anos pregando. E hoje eu sinto como se fosse uma oportunidade que o Senhor também está nos dando para a gente se arrepender. Senhor Jesus, eu me arrependo diante do Senhor, diante dos irmãos, e eu quero, assim, irmãos, ter um viver diferenciado. Porque andar com Deus não salva só uma pessoa, salva uma casa. E eu, como mãe, como esposa, eu quero entrar nessa arca com a minha família. Então, primeiro, essa decisão tem que ser minha. Eu fiquei muito tocada com a questão também do Enoque. Noé teve um grande bisavô, sabe? Eu sou a mãe dos meus filhos, eu tenho uma grande mãe também. Com temor e tremor eu falo isso, minha mãe me criou no caminho do Senhor, graças a Deus, e é esse legado que eu quero, é uma família dentro da arca. Senhor Jesus, realmente não é fácil, o sofrimento vem com ou sem o Senhor, mas eu quero passar com Cristo, com a mente de Cristo, que a gente sofre para fazer a vontade do Pai. Amém. Ó Senhor Jesus, quando o irmão começou a falar, ele disse, tem um encargo muito pesado. E, de fato, foi, irmãos. Mas nós damos graças a Deus pelo ambiente em que nos encontramos. Amém. É um ambiente saudável, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes ela vem como uma injeção dolorida, sim, mas necessária. Não é verdade? O Mito falou que foi nocauteado, acho que nós todos fomos nocauteados, né? E eu me lembrei acho que de Provérbios 29, diz assim que o homem, quando muitas vezes ele é por Deus repreendido e endurece a sua cerviz, aí vem uma pancada para derrubar mesmo, para deixar na lona. Irmãos, o que nós ouvimos hoje é para que nós sejamos despertados. Amém. Não é verdade? O tema da mensagem é o que mesmo? A vida cristã e seus sofrimentos.
esse evangelho de falar que você aceita Jesus e vai parar de sofrer, isso é mentira, irmãos. Isso é um engano, isso é uma fraude, isso é dolo. No combo da salvação está incluído o sofrimento. É claro, não vamos procurar outros externos. Aí vai sofrer mesmo, como veremos depois na mensagem seguinte, né? Se sofre porque é bicudo, desculpe essa palavra, porque põe o bico nas coisas dos outros, vai sofrer mesmo, e é merecido. Mas o que Deus prepara para nós, irmãos, é tão necessário. E nós vimos a questão daquela vida normal que as pessoas tiveram na época de Noé. Quando Deus viu, a terra estava totalmente corrompida, à sua vista, salvo, irmãos, uma pessoa. Lembrei do Salmo, diz assim: Deus procura os fiéis da terra. Esses habitarão comigo, porque eles andam num reto caminho. Deus encontrou uma pessoa. E por causa dessa pessoa, mais 7 foram salvas, que também se uniram a Noé. Irmãos, será que Noé sofreu naquela época? Pedro falou, vocês estão sofrendo por causa do Senhor, então arme-se com essa mente. Será que Noé sofreu, irmãos? 100 anos ele sofreu bullying. Sofreu ou não sofreu? Sofreu injúria, sofreu difamação, mas ele foi fiel a Deus. E por causa disso ele venceu, irmãos. Ele se armou com aquilo que Deus havia dito a ele. A terra está corrompida, isso pesou no meu coração, mas você, Noé, anda comigo. Assim como Enoque andou com Deus. E depois mesmo da época do dilúvio, será que houve pessoas anormais? Claro que houve. Aquele gigante lá, eu quero ler para você um deles só, entre tantos que aconteceram depois. Isso aqui em Crônicas. Crônicas não, Samuel. Fato também Crônicas. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Veja se essa pessoa é normal. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também esses descendiam dos Néfilins. Irmãos, antes e depois do dilúvio, houve isso. E hoje, irmãos, a situação não é diferente. O Senhor voltará exatamente quando estiver essa situação acontecendo. Época de Noé, época de Ló. Mas, irmãos, não sejamos enganados. Essa palavra para nós, irmão, é um antídoto para não nos incorrermos nesse mesmo erro, irmãos. Graças a Deus que Ele tem falado conosco. Amém. Então, nós fomos, sim, negociados, mas nós temos uma mão que nos levanta. Amém. Essa mão é a mão do Senhor, é a palavra de Deus que nos cura e que nos salva. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças ao Senhor, irmão. Eu tomei um murro no estômago. Eu estou com dor de estômago, suando, mas eu precisava levantar para falar. Louvado seja o Senhor por essa palavra. O irmão Remilton teve esse carinho de batalhar, com certeza ele lutou muito para ter tantas palavras ricas para nós, desde Gênesis, tudo o que aconteceu, como o Senhor sofreu, o coração do Senhor se entristeceu, né, de ver que o homem, o que ele tinha feito com tanto amor, tinha dado toda essa confusão, né? Mas ele não desistiu de nós. Amém. Graças a Deus por um homem, né? Noé ficou ali pregando, não ficou só fazendo o que ele queria fazer ali, fazer a arca, mas ele ficou pregando, ficou falando da justiça de Deus. E as pessoas despercebidas, quando perceberam, o dilúvio veio. Ó, Senhor Jesus, isso aí tocou meu coração, né? Que eu não fique despercebida com a palavra do Senhor, com o que o Senhor está voltando, porque o mundo entra nas coisas, na casa da gente, e a gente não percebe, acha que está tudo bem, vai vindo para as reuniões, lendo a palavra, buscando, mas o Senhor, o Espírito Santo que está em nós, nos incomoda. Ele tem uma coisa que dentro de nós, ele não deixa a gente quieto, e a gente sente que a coisa não está boa. E a gente sente, o Espírito Santo toca, não está bom o que você está fazendo. Você está parado, não está bom.
E aquilo você vence, se arrepende e pede perdão ao Senhor e fala, Senhor, eu quero um novo começo. Cada manhã eu levanto e falei, Senhor, fala comigo. Eu falo todo dia, Senhor, eu quero ouvir o teu falar. Eu falo muito, Senhor. As situações vêm e eu fico murmurando. Por quê, Senhor? Porque eu quero passar tudo o dia bom, dia tranquilo, sem preocupação. Mas quando vem a luta, vem as dificuldades, eu falo, mas por quê, Senhor? Por que se eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou fazendo tudo certo? Não estou fazendo tudo certo, estou buscando o Senhor, estou buscando a palavra, né? Como o irmão Alexandre, o irmão Remilton falou aqui, né? Deus tem falado com você? Tem falado, mas muitas vezes eu não ouço. Deus tem andado com você? Tem andado, mas muitas vezes eu vou na frente e deixo o Senhor atrás. Então, nessa manhã, eu quero me arrepender e agradecer por essa palavra. Sabe, é uma advertência, irmãos, não fiquemos de olhos, um olho aberto, um olho fechado, ficamos com os olhos arregalados. A situação está difícil. Dentro de casa, os nossos filhos, como o irmão Alexandre falou semana passada, os nossos netos, quanta coisa ruim está entrando na escola, no celular, e a gente não vai deixando. Ó, Senhor Jesus, muitas vezes não vai dar tempo, né? E é que nem aconteceu com o irmão da Rose, perfeito, saudável, de repente passou, fez exercício, um monte de coisa, o Senhor levou ele. Então, eu fiquei muito abalada também, porque ele era um amigo muito querido. E então eu fiquei assim, Senhor, se o Senhor me levar agora, o que eu vou apresentar para o Senhor? O que eu vou apresentar? E eu ganhei aqui, que o Remilton falou, né? Precisamos se armar com a mente de Cristo. Para cada um de nós tem a porção de sofrimento. O meu sofrimento não é para o irmão, não é para o outro, cada um tem o seu. E nós temos que lidar com essa situação, buscar entendimento com o Senhor, né? Você quer vencer a batalha diária, você tem que ter a mente de Cristo. Não é a minha mente. É a mente de Cristo, porque só o Senhor pode nos ajudar, amém. Só o Senhor pode nos confortar, nos consolar e dar direção. Nós não somos fracos, nós não sabemos nada, achamos que somos alguma coisa. Verdade. Nós precisamos do Senhor, precisamos da igreja, precisamos dos irmãos. Ó, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Amém. Amém. Senhor Jesus, irmãos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou-lhe o coração. Realmente não foi um soco no estômago, foi uma surra, né? Para despertar e acordar mesmo. Amém. Senhor Jesus, sabemos que nós nascemos para a honra e glória do Senhor, para viver por Senhor, para ser a expressão do amor de Deus nessa terra, para expressar a natureza divina dele através das nossas ações. E aí eu fiquei, o irmão falando, eu falei, Senhor, será que o Senhor está pesando o coração da minha existência na terra? Ó, Senhor Jesus, fiquei falando comigo mesmo, irmãos. Os meus sofrimentos são os meus sofrimentos por mim ou pelas coisas de Cristo? E eu andei percebendo que eu ando sofrendo pelas coisas do Senhor, amém. Porque a gente quer estar reunido com os irmãos, ouvindo uma palavra como essa de correção, porque é amor, irmãos. Amém. É amor do Senhor para nós. Para nós nos corrigirmos e a gente querer avançar e permanecer no Senhor. Amém. E aí a gente convida as pessoas para vir, né? Tá em reunião em casa, uma oração, uma palavra. E não, eu vou, e você confia que aquela pessoa vai vir para você partilhar esse Cristo, esse amor, essa essência de Deus em nós. E as pessoas não veem, irmãos. Como não ouvir o que Deus tem para falar para nós? Como não ouvir o nosso Criador? Como não agradecer o que Cristo fez por nós? Como não vir que Deus achou graça em Noé? E também hoje nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque nós somos um pecador que graça ganhou. Amém. Ô Senhor Jesus, eu estou muito agradecida por ter vindo aqui, irmãos. O Senhor nos traz essa oportunidade de estarmos ouvindo essa palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Que palavra, né, irmãos? Uma palavra assim que vem trazer, né? É tão claro, né? Porque o Senhor, ele assim desvendou para nós, né, o plano dele, né? Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, né? Para nós expressarmos ele aqui na terra, né? Aí o Senhor olhar para os homens e falar que se arrependeu de ter feito o homem, né? Ó, Senhor Jesus. Mas aí, aleluia por Noé, né? Aleluia, porque o Senhor encontrou um homem, né? Que estava, né, com o coração para o Senhor, né?
Um homem que não estava vivendo, olha, naquela época, hein, né, ele não estava vivendo, né, de acordo com o mundo, né, mas sim estava olhando para Deus, né. Senhor Jesus, essa palavra nos faz assim refletir como que nós estamos vivendo, né? Se nós estamos vivendo para Deus, né? Nós estamos vendo a situação do mundo, né? Como os irmãos aqui já compartilhou, né? Que nós estamos está mostrando aí como tá sendo o mundo, como estava na época de Noé. Até pior, né, irmãos? Porque Senhor Jesus, né? Hoje está atingindo a tudo, né? Senhor Jesus, mas que o nosso coração possa ser um coração como o de Noé, né? Que olha para o Senhor, né? Que se preocupa com o Senhor, né? Com a justiça do Senhor, né? Senhor Jesus, eu fui muito tocada, né? Com essa palavra, né? Que nós possamos levar, né, essa palavra para os nossos amigos, nossos familiares, para que eles também possam entrar nessa arca, né? Nesse Cristo maravilhoso, né? Também toquei, né, com a história de Enoque, né? Que ele foi o primeiro homem a andar com Deus, né? Então, ele andou com Deus, por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, né? Quando a gente tem comunhão com Deus, né? A gente consegue ver, né? O que o Senhor vê, né? A gente consegue sentir o que o Senhor sente, né? Esse relacionamento, o Senhor aqui, o irmão falou, né, que quando a gente tem um relacionamento com Deus, Deus se revela para nós, né? Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter mais relacionamento com Deus, porque o Senhor possa se revelar para nós, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? O mundo, ele quer tirar, né, nós dessa palavra maravilhosa, né? Desse Cristo maravilhoso, né? Porque o adversário de Deus, ele é também o nosso adversário. Porque quando ele olha para nós, se nós estamos em Deus, nós estamos expressando Deus. E ele nos odeia por causa disso, né? Então, ele é o nosso adversário, né? Que nós possamos, Senhor Jesus, né, tá expressando Deus no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, né? E isso vai atrair as pessoas, porque as pessoas estão olhando para nós, né? E graças ao Senhor, a gente tem um nome para invocar, nós temos a palavra para ler, temos as reuniões, né? Mas isso não pode ficar só, né, na nossa localidade ou no nosso mundinho, porque senão nós nos tornamos egoístas. E o Senhor não quer pessoas egoístas, o Senhor quer que nós sejamos alguém que compartilhamos, né, o que Ele tem, né, para as outras pessoas. O que foi nos revelado para a nossa salvação também possa alcançar a todos. Jesus é o Senhor. Amém. Tenho me sentido nocauteado, né? Porque essa palavra também me ganhou, né? Vejo que realmente passa primeiro na minha cabeça, né? Os jovens, eu também cresci na vida da igreja. Vejo que o Senhor tem que nos constranger bastante, né? Como aquela música, que bela história e o semeador, né? Vejo que realmente o Senhor tem que nos constranger de uma visão da igreja, né? Amém. Amém. Senhor Jesus, o irmão compartilhou e no seu compartilhar, ele deixou bem claro que o Senhor é econômico no seu falar. Nós lemos que Enoque andava com Deus. Como Enoque andava com Deus? Vocês já se perguntaram? O que Enoque fazia ao andar com Deus? Nós temos certeza de uma coisa. Ele invocava o Senhor. Amém. No meio da geração que ele andava, ele invocava o Senhor. Amém. Ele era bisneto de Sete. Sim. Noé era bisneto de Enoque. O que Noé fazia? No meio de toda aquela geração corrompida, ele invocava o Senhor. Amém. O andar junto a Deus implica a ter um Senhor sobre nós. Nós temos um Senhor. Nós temos que invocar o Senhor. Amém. Em todo lugar, em toda situação. Amém. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Nós temos que estar na rua e falando: ó Senhor Jesus, amém, que nos chamem de loucos. Nós o somos. Somos loucos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, né, irmãos?
nessa mensagem eu pude ver a soberania de Deus em nossas vidas. Como o Senhor é amoroso. Como os irmãos compartilharam, né? Nós somos nocauteados, esmurrados, espanqueados, mas graças a Deus, tudo isso que Ele fez em nós nessa manhã, Ele não deixou nenhuma mancha, nenhuma sequela. Que normalmente quando os nossos pais nos batiam ou quando a gente brigava, sempre ficava algum hematoma, sempre ficava algum vestígio. Mas até nisso nós vemos o amor de Deus, que Ele não nos deixa nenhum vestígio, Ele não nos deixa nenhum hematoma, mas muito pelo contrário, Ele nos eleva, Ele nos faz crescer, Ele nos faz avançar juntamente com Ele. E eu dou graças a Deus pela maneira como Ele tem falado, como Ele tem nos avivado. Na quarta-feira nós até estávamos compartilhando com os irmãos ali em Iracemápolis, que no nosso viver nós devemos tomar Cristo como nossa pessoa. O nosso coração, o nosso viver é tomarmos Cristo como nossa pessoa. E hoje aqui, ouvindo essa palavra, esse versículo 2, ele é muito forte, irmãos, para nós. Se nós tocarmos ali, vermos ali, ele começa já falando, no tempo que vos resta. Quer dizer, não importa o que nós fizemos atrás. Deixou sequela, ficou vestígio, mas há tempo de nós corrigirmos. Nos tempos que vos resta, é para nós não satisfazermos os nossos desejos, mas é para nós realizarmos a vontade de Deus. Então, a oportunidade está aí para cada um de nós. O que nós precisamos hoje? É realizarmos a vontade de Deus em nós. Fomos nocauteados, mas é para o bem. É para nós fazermos a vontade de Deus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. Louvado seja o Senhor pelo viver da igreja. O que nós precisamos? É avançarmos. E avançarmos juntamente com o Senhor. Não é o Senhor na frente, nós atrás, ou nós na frente, o Senhor é atrás. Mas é juntamente, é lado a lado, de mãos dadas com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor pelas reuniões da igreja. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, a palavra não deve ficar aqui nesse salão, né? Ou apenas gravada no canal do YouTube, mas deve ficar gravada no nosso coração e deve ser aplicada em nosso viver. Aleluia. Queria também falar para os irmãos sobre as reuniões de sábado. Não tem reunião de criança no sábado, porque não tem serviço de criança, ou não tem serviço de criança porque não tem as crianças. Então, algumas irmãs estão se manifestando nos grupos das classes A, B, C, que querem organizar o serviço de criança aqui na Casa 1 aos sábados. E está abrindo para que os irmãos possam dar nome para servir as crianças aos sábados. Mas o principal de ter um serviço de criança é ter crianças, né? Então, os pais devem vir e trazer suas crianças. Amém, irmãos? Amém, pais? Mães? Nós temos aqui, hoje foi falado de vários exemplos aqui. O Enoque andou com Deus, e se você for ler lá, isso é enfatizado após ele ter filhos. Leia lá. Então, quando ele teve filhos, aí fala assim, e Enoque andou com Deus. Então,
muito mais quando nós temos filhos, nós temos que andar com Deus. Tá certo? Então, quero encorajar os irmãos a virem à reunião de sábado, como já tem sido falado muitas vezes, muita palavra boa tem sido dispensada aos sábados, e traga seus filhos, tá bom? O Luan vem todo sábado, né? Ele fica aqui na reunião, fica aqui. Tá. Às vezes até ele responde. Não é o Titão que fica perguntando, mas quando alguém pergunta uma coisa, ele responde. E responde corretamente. Amém, irmãos? Então eu queria encorajar os irmãos, pais, mães, a dar o nome e também participar da reunião e participar desse serviço de criança ao sábado. Nós temos tanta estrutura boa aqui na Casa 1, irmãos. Nós desprezarmos ou menosprezarmos isso, subestimarmos ou subutilizarmos isso, é até um pecado, acho que podemos considerar assim. Então, irmãos, por favor, vamos, depois desse nocaute, vamos contar até 10 e antes do 10 vamos nos levantar, tá bom? Amém? Não jogue a toalha. Sabe, quando o lutador está apanhando muito lá, o técnico joga a toalha, significa acaba a luta aí que não vai dar mais nada, né? Mas não, irmão, nós não podemos jogar a toalha e nós queremos realmente restaurar essas reuniões das crianças no sábado, porque também vai ser muito útil para as crianças. Uma pergunta, as crianças também estão fazendo o quê aos sábados? Entenderam? Será que a proporção do mundo não está sendo muito grande na vida das crianças? Então, mais uma oportunidade para você dar essa chance da criança ser enchida com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos arrepender todos juntos, né, irmãos? Amém? Amém. Hoje à tarde tem reunião dos jovens. Não é esse tema, não. O tema hoje é a verdade de Deus. Tá certo? Davi, Davi, por que me desamparaste? Vai aparecer ou não, Davi? Vai demorar um pouquinho. Mas a reunião de hoje à noite, hoje à tarde, irmãos, é a verdade de Deus. Gostaria que os irmãos, os jovens, realmente viessem para a reunião. Vamos ter uma palavra que acredito que seja bastante atual. Você deve seguir a verdade de Deus ou a verdade que o mundo apresenta? Eu temo que muitos jovens estão seguindo outras verdades que têm sido apresentadas de um modo bastante maquiado, mas não estão vendo a verdade de Deus. Então, a palavra dessa tarde vai ser bastante importante para despertar também os irmãos, os jovens, tá bom? Amém? Aleluia. Aí, ó, a verdade de Deus apareceu. Louvado seja o Senhor. Tem mais algum aviso? Não? Tá bom. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê uma boa semana, cheia nós andemos com Deus, tá bom? Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem falado a nós. Queremos valorizar cada reunião. Queremos valorizar todo o momento que o Senhor nos apresenta a Tua palavra. Que o Senhor fala conosco. Senhor, queremos ouvir bem. Queremos receber bem a Tua palavra. Oh, Senhor, não é a palavra de homens, mas é o falar de Deus. É isso que precisamos, Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Apresentamos todos os irmãos que aqui estão, as suas famílias, os filhos, adolescentes, jovens, cuida de cada um de nós, Senhor. Nós precisamos do Teu cuidado. Senhor, que essa palavra, toda a palavra falada nesse final de semana, esteja plantada em nossos corações
e possa produzir muitos frutos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a saúde dos irmãos, abençoe os recursos financeiros, que os irmãos possam ter uma vida diante do Senhor, em paz e com tranquilidade. Que possam viver toda essa semana andando com o Senhor. Amém. As mensagens desse final de semana estarão disponíveis a partir de hoje à noite, no canal do YouTube, tá bom? Amém. Jesus